Fala pessoal, tudo bom? É um prazer ter vocês aqui prestigiando o nosso evento Não Pare Apt. Espero que estejam todos bem. Hoje podemos contar aqui com a ilustre presença de André Luiz, do Vendas de Software, e Edu Miller. E são duas pessoas que têm uma experiência muito legal no mercado de SaaS e no mercado de software, mercado de vendas misturado. E é algo muito sinérgico com o que a gente faz, o que a gente produz e o que a gente tem de interesse. E com certeza eles vão conseguir nos ajudar, nos enriquecer muito e compartilhar muito conhecimento com a gente. André, aproveitando que está aqui na minha esquerda, se pudesse apresentar para a gente, falar um pouquinho da tua trajetória, quem você é, o que fez de bom até hoje, fica à vontade. Claro, legal, Felipe. Obrigado aí pela oportunidade a todos vocês, né? Esse projeto é um projeto fantástico, acho que tem que agradecer, inclusive, a quem está aqui assistindo, né, a nossa apresentação. Acho que a gente vai trocar bastante figurinha aqui, vai poder agregar a todo mundo para se adaptar a esse momento, que é um momento extremamente difícil, né, para todo mundo. Então, quando eu comecei a minha carreira, eu comecei trabalhando em empresas de software, empresas de tecnologia, e, em paralelo, eu fiz administração de empresas. E quando eu terminei a minha faculdade, eu ainda estava trabalhando com TI, eu era o TI de uma empresa, né? Aí fiz implantação do ERP, fiz toda a parte de cabeamento, infra e etc. E eu quis continuar nesse setor, mas dentro de uma empresa de software mesmo. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa, sendo o consultor interno, né? O atendente lá do suporte, e eu acabei fazendo treinamentos, conheci muito o ERP de uma grande empresa aqui da região e acabei me tornando um consultor de implantação desse grande ERP, uma empresa de grande porte e grandes empresas, né? Ou seja, eu conhecia toda a parte, na minha acadêmica, eu fui conhecendo processos administrativos e processos industriais, né, na parte teórica, e na parte prática eu conhecia a tecnologia implantando nas empresas o software de ERP. E aí acabou que eu tive uma oportunidade, considerando que eu conhecia todo o software, conhecia mercado, conhecia cliente, conhecia processo, eu tive uma oportunidade em 2007 em ocupar uma cadeira na área comercial. E eu tive ali a minha primeira experiência com funil de venda, CRM, o processo comercial e etc. Só que eu nunca tinha vendido absolutamente nada, eu era um cara técnico, né? Tinha aí o perfil, né, mais ou menos extrovertido, até porque eu fui presidente de diretório acadêmico, sempre estava envolvido com esse meio, e acabei entrando na área comercial sem nunca ter vendido absolutamente nada. 3 meses depois, eu vendi o meu primeiro projeto numa empresa lá de Itaió, e aí eu comecei a tomar gosto porque eu comecei a ganhar dinheiro na área comercial, comecei a ganhar dinheiro, comissões, e eu, poxa, peraí, tem uma regra aqui. A regra é a seguinte: quanto mais eu vendo, mais eu ganho. Então eu não dependo de ninguém para gerar mais receita para mim. Eu dependo da empresa, dependo de um bom software, dependo de mercado. Deixa eu estudar esse negócio porque eu quero ganhar mais. E eu fui estudando, um ano e pouco depois eu já era professor de técnicas de vendas no Senac, porque eu queria aprender ensinando, né? E aí eu fui dar aula de vendas no Senac desde 2008, então eu venho trabalhando na área comercial, aí tive a oportunidade, a gente chamava na empresa, a gente não chamava de pré-venda, a gente chamava de CRM, né, mesmo, a menina lá que fazia o cold call e fazia toda a prospecção, era CRM, enfim. Aí montei o processo de pré-venda, instalei vários CRMs, até chegar no ponto quando a gente instalou o Salesforce na empresa, e acabei, nesse meio tempo, fazendo uma especialização nos Estados Unidos, onde eu tive uma imersão no mundo digital. Então, a gente fazia todo o processo outbound, depois eu comecei, peraí, tem uma parte aqui que é entrega de conteúdo, esquentar o lead, saber se o cara clicou ou não clicou, o que é isso aqui? O que a internet faz? O que as redes sociais podem me ajudar? Eu usava Google Earth, para ter uma ideia, né? Quando eu fazia venda, eu usava o Orkut para saber para que time o cara torcia, mais ou menos, né? Que tinha os grupos lá. E mais ou menos a gente conseguia criar rapport ali. Só que se eu, naquela imersão digital que eu fiz, morando 2 anos nos Estados Unidos, eu pudesse melhorar a performance de vendas, como é que isso eu posso agora ajudar a minha equipe a vender mais? Só que venda de software, ainda mais nas redes sociais, em 2013 era um negócio extremamente complexo, né? Se hoje é difícil, imagina naquela época.
Então, eu tive muitas dificuldades. E o que eu fiz? Então, eu comecei a criar conteúdo. Quando eu voltei em 2013 para o Brasil, eu assumi uma equipe de vendas, de gerentes, para implantar, obviamente, todo um processo inbound na empresa. E eu comecei a compartilhar as minhas frustrações, o meu conteúdo dentro de um site chamado vendadesoftware.com.br, que 2 anos depois, quando eu lancei esse site, passou a ser o meu negócio de consultoria. Então, eu estava até falando para o Felipe aqui que eu criei, nesse meio tempo, eu criei um marketplace de soluções em tecnologias, onde os compradores pudessem fazer o comparativo, né, fazer match entre funcionalidades e fazer avaliação de usuários para poder decidir qual software pode atender eles. Eu tinha uma solução mais ou menos parecida com essa e acabei vendo que existe um mercado muito amplo, muito grande. E aí eu conheci o Theo. O Theo veio aqui para Blumenau, fez uma apresentação falando do processo dele, da pré-venda, que é um processo, etc. Eu falei, caramba, olha só, tem gente trabalhando em cima disso. Eu também quero uma fatia, né, desse mercado. E eu fui me diferenciar. Então, abortei a minha vida corporativa, criei minha empresa de consultoria e hoje eu tenho dentro do vendadesoftware.com.br 2 programas principais de conteúdo para empresários e vendedores de software, para eles poderem entender como é que funciona o processo de vendas de tecnologia, venda de software, mas também para implantar um processo de ponta a ponta, tanto outbound quanto inbound, usando todas as estratégias e táticas que eu separo em 10 blocos principais, nesse meu programa que eu chamo de venda de software na prática. Tá? Então, esse é o meu trabalho hoje, rapidamente falando aí, e o venda de software hoje é uma comunidade prática, né, que eu acabei criando aí ao redor aí desse assunto. Legal, pelo visto o nosso papo vai ser muito bom mesmo. Agora aqui à minha direita a gente tem o Eduardo. O Eduardo é cofundador do Vendas B2B Summit, evento muito bacana que a gente também já teve a oportunidade de participar, já trabalhou também com CRMs, também tem uma história de migração diária. Conta pra gente aí, Eduardo, agora inclusive está à frente aí do B2B Stack, que também é uma plataforma muito legal de comparação de produtos aí no mercado. Boa. Então, bom, contando um pouquinho de como que hoje que a gente vai trocar ideia de vendas e de software para vendas, né? Então, acho que só falando rapidamente aqui de como que eu fui me meter nessas áreas aí que hoje eu sou tão apaixonado. Eu não imaginava que eu fosse trabalhar com isso, porque na faculdade eu estava estudando engenharia mecânica, então não tinha muito a ver, tinha feito programação em C e tudo mais, mas minha ideia era trabalhar com coisa física e não com software. Mas aí eu fui ser vendedor, fui fazer um trainee de vendas na Siemens, né, que eu vendia uma solução predial, que tinha uma mescla de software com hardware para prédios, hospitais, uma série de tipos de construções diferentes. E parte do meu trainee era aprender técnicas de vendas, né, então spin selling, negociação, prospecção, uma série de coisas. E a outra parte era a parte técnica, que era a tecnologia de automação predial. Resumindo, eu não curti a automação predial e adorei vendas. Eu gostei demais de aprender vendas e fiquei super apaixonado. E eu vi que, inclusive, vendas tem uma ciência por trás, né? Eu achava que, poxa, vendedor é aquela pessoa que nasceu para ser vendedor, né? E eu me achava, pô, sou um cara meio introspectivo, não tenho como vender, mas deixa eu ir atrás de ver se eu consigo, né? E eu vi que, na verdade, vendas tem muito de uma ciência, né? Tanto a ciência de você se conectar com pessoas, você ler pessoas, quanto a ciência de você ter um processo comercial e, claro, usar ferramentas para isso, né? E aí, eventualmente, eu gostei tanto disso que eu decidi sair completamente da engenharia mecânica e ir trabalhar com software 100%. E aí que eu tive uma experiência de inside sales, né? Então, fui trabalhar fazendo vendas remotas, né? Dentro de uma empresa de CRM. Então, eu era vendedor de CRM depois que eu saí da Siemens, uma startup. Então, eu saí de uma empresa de 300 mil pessoas para uma de 20 pessoas, e aí foi muito legal, né, vocês que também têm essa cultura de empreendedor, vocês sabem que, pô, é muito gostoso você trabalhar numa startup e a pessoa aprende coisa pra caramba, e foi ali que eu aprendi o que é um software, né, o que é sentar do lado de um desenvolvedor, o que é desenvolver um software, então a ótica de quem cria software, né, como vocês aí da Exact, por exemplo, e hoje na B2B Stack a gente cria software, querendo ou não. Então, isso para mim foi muito legal. Passei a me interessar muito sobre a história do software, a história de grandes players aí como Oracle, Salesforce, entre outros aí que
que desenharam muita coisa na história do software. Tem vários players aqui no Brasil também, né? E fiquei fascinado por esse mundo, porque o mundo dos bits, como diria o Marc Andreessen, é que está comendo o mundo, né? Software is eating the world, como diz o Marc Andreessen, né? Então foi muito bom, muito legal o aprendizado, e eu vi que daria para... Eu tinha achado uma paixão, inclusive, que eu ia conseguir empreender, né? Sendo pago por uma coisa que eu gostava de fazer, primeiro, que era vendas. Aí eu abri uma empresa de treinamento de vendas, consegui, depois do evento online lá, uma parceria com o Aaron Ross, né, que é o autor do Receita Previsível, e aí lancei a Universidade Previsível, primeiramente, montei a operação, sou sócio ainda hoje, mas eventualmente eu saí da operação para fundar a B2B Stack, né? Então a B2B Stack é um portal de busca de softwares, então é uma espécie de TripAdvisor aí do software, então onde você tem mais de 15 mil softwares listados, mais de 4 mil avaliações reais de usuários, você pode comparar as coisas lá. E a minha ideia de criar o B2B, estava até batendo um papo com o André, né? A gente conectou bastante na ideia, que foi de, poxa, software está cada vez mais existindo aqui no Brasil, como já era uma realidade lá fora. Uma coisa que eu não comentei é que eu tive uma certa experiência fora também do Brasil, nos Estados Unidos, e lá eu via já que o americano, no momento de comprar software, ele fazia muita pesquisa, ele conseguia ter acesso a muita informação do usuário, né? Então, por exemplo, assim como a gente tem informação do usuário quando a gente quer ver onde viajar, né? Por mais que agora não é o momento de viajar tanto, a gente tem uns reviews no TripAdvisor, a gente tem uns reviews no Airbnb, poxa, por que não a gente ter reviews também numa plataforma que ajuda a pessoa a encontrar o software certo, né? Principalmente que aqui no Brasil está acontecendo transformação digital, principalmente agora, nesse momento, né? Está acontecendo a transformação digital forçada para muitas empresas, né? Então, tanto que agora a gente aumentou ainda mais o tráfego, as buscas ali no site, porque, muita gente está vindo pedir ajuda, por qual software que eu uso para isso, para aquilo e tudo mais. Então, enfim, daí que surgiu a ideia de fazer a B2B Stack, montar a comunidade, cada vez mais pessoas se engajando. Então, hoje a gente tanto produz o software ali que é a plataforma, mas como a gente também estuda softwares, categoriza softwares, entende o que cada software agrega, procura fazer boas comparações, bons conteúdos lá dentro. O nosso papel hoje, o nosso oxigênio é ajudar o usuário aí que está nos assistindo, os gestores, vendedores, profissionais em geral, a desvendar como resolver um problema utilizando de um software, né? Porque, no fim das contas, o software, as pessoas não compram um software porque elas acordaram, que vontade de comprar um software hoje, né? Elas compram porque, poxa, eu tenho que resolver um problema X, né? Seja ele, preciso automatizar minha pré-venda, legal. Qual que é um software dessa categoria? Legal. Dentro dessa categoria, quais são as diferenças entre esses players aqui? O que faz sentido para o meu momento? Então é isso que acontece. Então o meu dia a dia hoje é muito disso, né, de ajudar empresas a escolher o software que faz sentido para o seu momento. Então estou animado hoje de trocar ideia sobre isso. Legal. Legal. E é bem interessante porque eu acho que todo mundo que vai escolher um software, uma plataforma para fazer a gestão de qualquer processo da sua empresa, e eu nem me apego aqui só à etapa comercial, deveria, no mínimo, fazer uma matriz de decisão, colocar todos os pontos positivos, pontos negativos, e eu já vi vários colegas, vários outros empreendedores meio que assinando na emoção, e depois é aquele trauma de assinar e depois tem que voltar atrás, e aí já mobilizou a equipe toda. E aí, na etapa de prospecção, que é algo que eu creio que nós três aqui tenhamos bastante familiaridade, o que vocês recomendam, qual que é o processo que vocês recomendam mais adequado para fazer a seleção de uma plataforma de prospecção? Pode começar, por favor, André. Bom, a questão da prospecção eu gosto de voltar antes aqui, uma questão que é o seguinte, né? A ferramenta em si, ela não vai resolver o problema do vendedor e nem da empresa como um todo, né? A ferramenta em si, mas sim o que a gente imputa. Se a gente fala de software, né? Tudo que a gente coloca num software, ele é transformado de alguma forma, sai do outro lado com uma informação para tomada de decisão. Então, pode ser o melhor software do mundo, assim como nós temos aí, sei lá, CRMs grandes no mercado, Salesforce, enfim, HubSpot, Pipedrive e tal, vários CRMs, mas se a pessoa não sabe dirigir essa Ferrari que ele está na mão ali, não vai resolver. Então, eu queria dar um passo antes da ferramenta de prospecção, que é o seguinte:
quem é o meu mercado? Qual é o tamanho do mercado em que eu quero abordar, né? A prospecção, para quem que eu quero fazer? Então, antes de colocar uma ferramenta para rodar, eu diria que é muito importante você mapear o mercado e, às vezes, até segmentar ou hipersegmentar. Então, o que eu tenho é muitos seguidores, né, muitas pessoas que conversam comigo, por exemplo, Felipe, que tem um ERP, né? ERP no sentido da definição, né? Porque ERP, tudo que é processo industrial administrativo é um ERP, não necessariamente só a parte de gestão financeira ou administração da empresa, né? Mas então, vamos lá. O que esse cara vende? O que eu vendo? Para quem que eu vendo? Agora eu tenho que olhar para o mercado, tá? E tentar entender qual que é o tamanho desse mercado. Então, eu vendo um ERP, aí muitos me falam, André, eu tenho um ERP que eu posso competir com grandes players como SAP, TOTUS, Oracle, Infor, qualquer outro ERP também, porque eu tenho todas as minhas funcionalidades dele. A questão é que, se você quiser atender ou competir com esse tipo de público, com esse tipo de player, né, grande player, você vai ter que ter o mesmo investimento e marca que eles têm. Então, às vezes, é mais fácil você nichar, às vezes é mais fácil você segmentar o seu mercado. Então, isto posto, né, eu acho que esse é um ponto fundamental aqui, qual que é o tamanho do meu mercado? E aí, o que eu tenho que colocar? Ferramenta de prospecção, sem CRM, que seja uma planilha de Excel, né, mas sem um CRM bem administrado, com essas 3 fases principais: lead, conversão para prospect, conversão para oportunidade, da oportunidade, funil de vendas, pipeline, para fechamento, né? Não vou nem dizer pós-venda depois, mas se o seu CRM não tem essas 3 estruturas, tá? Essa visão de 3 pontas aqui, eu acho que não vai funcionar. Então, a primeira ferramenta que eu recomendo para prospecção, que o vendedor tem que olhar, é um CRM. Boa. E aí, Eduardo, o que você tinha a dizer sobre isso aí? Eu também achei bem legal que o André puxou uma etapa muito importante da segmentação, né, do estudo do mercado, estudo do teu nicho. E se a pessoa não faz isso, pô, começou errado, com certeza. O que tu já viu de positivo e negativo aí do mercado, o Eduardo? Boa. Acho que eu concordo aí com o André, com certeza, nessa parte de nicho, né? Então, de dominar um nicho. Primeiro, como diria Aaron Ross aí, eu uso muito o linguajar dele, mas é muito de um erro que eu cometi muito quando comecei a empreender, era eu tentava vender tudo para todo mundo. E muita gente às vezes fala, poxa, olha só, a minha empresa, ela tem todos esses produtos, esse portfólio, eu não quero pensar grande. Sim, pense grande, mas primeiro pensa focado, né? Escolhe um nicho para você rodar uma campanha de prospecção primeiro, né? E aí você acertar a mão. E eu também concordo ali que o André falou, poxa, se você não tiver um CRM, para depois, quando você gerar oportunidades, você poder rodar no comercial, a gente vê, às vezes, no mercado tem empresas que ainda não usam um CRM decentemente, né? Então, poxa, legal, você vai montar uma prospecção uma esteirinha muito boa, mas depois não vai estar pronto não vai ter conseguido a continuidade da forma devida com o CRM. Mas aí o que eu adicionaria aqui também de boas práticas que a gente vê é o seguinte: para quem está começando, vamos supor que você está assistindo aqui, você é uma empresa de médio porte, você está começando uma estratégia de prospecção. Tenta olhar para isso, como, se você puder, como uma startup dentro da tua empresa, né? Então, tenta olhar para isso como um projeto, sabe? Eu quero, então, fazer como o André comentou, eu quero escolher um nicho que seja, eu quero entender como que eu vou gerar listas com esse nicho. Então, muitas pessoas se empolgam muito, né? Poxa, tem aquela ferramenta que é super bacana, é super sexy, que dá para ver todos os sócios da empresa, legal. Mas se você primeiro vai testar, você pode gerar listas de outra forma, inclusive de alguns sites. Gera uma lista inicial, testa algumas abordagens, sabe? Monta uma cadência de prospecção, ou seja, algo já pré-programado, qual que vai ser a sua primeira tentativa de contato, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, pelo menos 7. Quais canais que vai fazer sentido você usar para se comunicar com esse segmento que você escolheu, né? Se vai fazer sentido escolher mais o e-mail, a ligação, o LinkedIn, qual tipo de persona lá dentro vai fazer sentido. E aí você vai ter uma ideia, pô, legal, eu vou precisar de tal tipo de ferramenta. Para um teste, às vezes, no começo, o que eu digo é, você vai precisar de um VoIP para ligar
e você vai precisar de paciência e mandar um e-mail, espírito analítico e uma planilha, se você quiser só testar. Quando chegar a hora de você realmente rodar, legal, entendi esse nicho aqui, tem um sinal que eu posso agora automatizar dessa forma. Em termos de ferramentas de prospecção, quando você for escalar, vamos dizer assim, essa operação, você vai precisar de ferramenta para gerar lista, né? Então entender que tipo de ferramenta vai te ajudar com isso, ferramenta para trabalhar essas listas, seja com automação de envio de e-mail, ou que vai te lembrar de fazer as ligações, que vai te ajudar a disparar a mensagem no LinkedIn, por exemplo, para B2B. Estou falando aqui os canais mais usados no B2B, né? LinkedIn, e-mail e ligação. E é basicamente isso. E depois, conseguir os agendamentos, show de bola, você vai precisar mandar por um CRM, né? Então, o que eu vejo de boa prática é basicamente isso, assim, de mesmo se você que está assistindo uma empresa de médio porte, você com certeza está empolgado de alguma ferramenta que você viu. Uma sugestão que eu dou só é show, tem várias ferramentas bem boas, que lá atrás, na época do Aaron Ross, no Receita Previsível, não existiam, então tinha que ser mais manual. Mas faz uns testes antes, mesmo que na base da planilha, mas só para você sentir mais com relação à linha de comunicação que você está usando, a frequência da comunicação que você está fazendo, que ferramentas, tem várias ferramentas boas aí que vão poder te ajudar depois. Essa é a dica que eu dou. Sim. Legal que uma das métricas que a gente alcança na prospecção da Exact, por exemplo, que é muito sinérgico com o que vocês falaram, é que, pasmem, mais 40% das empresas que a gente conversa todo dia sequer usam um CRM. Ou seja, apesar da gente ver que tem um monte de CRM, tanto internacional quanto nacional no mercado, ainda tem um mercado gigantesco, porque o mercado ainda, bizarramente, na minha opinião, ainda está bem defasado. Então, a gente tem que ajudar o mercado, e eu acho que um dos propósitos desse evento também é esse, né? Ajudar o mercado a andar para frente, a evoluir. E eu vou falar, desculpa interromper, eu vou falar uma coisa. Em até 2016, eu vendia CRM no mercado americano. E eu tinha o meu maior competidor. Eu tinha o meu maior competidor, que se chamava Microsoft Excel. Sim. Esse era o meu maior competidor no mercado americano, de CRM para pequenas e médias empresas. Então, assim, com certeza, assim, eu vejo que isso também é a realidade aqui no Brasil hoje. Claro que o que ia demorar mais tempo para acontecer agora vai ser mais rápido por causa dessa transformação digital forçada, né? Fica mais difícil agora fazer as coisas na base da planilha, mas com certeza, muita empresa por aí ainda que está na planilha. E grandes empresas ainda, tá? Que eu conheço realidades aí que vocês não vão acreditar. Mas assim, ó, além, complementando o que o Eduardo colocou, Felipe, essa questão de você montar a lista e colocar no CRM, fazer o trabalho em cima da lista, que complementa a coisa, eu acho que a gente pode até passar aqui uma sugestão de ferramenta, né? Eu tenho algumas sugestões de ferramentas aqui para o pessoal. Por exemplo... Essa ideia. Bom, manda ver. Tem dois sites bem bacanas aí que tem ainda a plataforma liberada lá que você pode fazer consulta. Um deles é consultacnpj.com e outro é consultasócio.com. Né? E aí tem um hackzinho aí que eu vou passar para vocês. Se você pegar lá, por exemplo, no Google, botar na barra ali do Google, botar, por exemplo, KNAI, entre aspas, né? KNAI, 2 pontos, isso aí é uma táticazinha, até um hackzinho que eu coloco lá dentro do mais essencial, que é o meu treinamento para vendedor. Bota lá, KNAI, 2 pontos, e o número do KNAI, fecha aspas, aí dá um espaço, bota site, 2 pontos, tá? E aí digita consultasócio.com. E aí dá um enter. O que o Google vai mostrar? Ele vai fazer um select, na verdade, dentro da plataforma consultasócio.com, tá? E vai trazer todas as listas daqueles sócios que tem no cadastro do cara, aquele KNAI que você colocou no início da pesquisa. Então, só ali você já consegue fazer rapidamente, gratuitamente aqui, montar uma lista segmentada. Basta você ter o KNAIzinho lá do cadastro. Agora, você pode também fazer uma consulta lá no DataSebrae, né, que é um site aqui, ó, sistema.datasebrae.com.br, e lá dentro você faz um mapeamento por segmentação, por tamanho de empresa, por KNAI, e aí você já tem uma ideia do tamanho do seu mercado, né, para você consultar. Agora, se quiser montar uma lista super top, entra no resultse.com.br e aí faz a sua pesquisa lá dentro, né?
E aí é uma ferramenta aí fantástica para, inclusive, integrar, né, a Results com a geração de lista, né, a geração de leads, que é o que o Eduardo estava comentando aí conosco. Boa, André. Muito boa dica. Realmente, com certeza, muito valiosa, vai ajudar bastante gente. Eduardo, nessa etapa embrionária ainda da prospecção, o que tu recomenda para o pessoal? Bom, para quem está começando, a tua pergunta é com relação a ferramentas ou boas práticas? Não, me refiro no início do processo de prospecção, não necessariamente a ferramenta. Consequentemente, claro, vai vir uma ferramenta na bandeja aí também. Me refiro a isso pelo que o André falou, né, de usar o Consulta CNPJ, com certeza uma dica bem valiosa para o pessoal. Legal, com certeza. Para quem está começando e ainda não está no momento de sair voando com Big Data, alguma coisa assim, essas dicas que o André deu são super valiosas, com certeza. Outra coisa, uma vez que você definiu o teu nicho, vamos supor, você está prospectando, vou dar um exemplo até recente que eu olhei, empresas de software jurídico. Pô, legal, você pode entrar no site da AB2L, por exemplo, Associação Brasileira de Legal Techs, e tá lá listada várias delas, né, com contatos muitas vezes. Você pode entrar em alguns desses sites que são abertos, com contatos abertos, e buscar esses contatos por lá. Outra coisa, se você está prospectando, tem uma outra questão também bem interessante a gente considerar, né? Essas dicas que o André falou, eu acho que elas também são bem úteis para se você quer montar listas para fazer uma prospecção por volume, né? Uma prospecção por lista. Mas tem também que considerar o seguinte: se você quer prospectar empresas de maior porte, o volume vai contar um pouco menos e a qualidade da lista vai contar um pouco mais. Né? Então, o volume da tua lista ela pode ser menor, ou seja, com menos empresas. Vamos supor, você quer mapear essas 100 empresas X, 50 empresas, 20 empresas. Mas você quer pelo menos 3 contatos lá dentro, 3 contatos-chave lá dentro. Aí você pode fazer uma pesquisa usando LinkedIn, por exemplo, desde o LinkedIn gratuito, ou se você usa o LinkedIn Sales Navigator, navegar lá dentro, fazer os seus filtros, os segmentos lá dentro, retirar as tuas listas lá de dentro. Assim, para quem está começando, eu vou falar só de coisas gratuitas, né? Então, LinkedIn mesmo, garimpar lá contato-chave, pessoa-chave. A gente sabe que tem ferramentas também que ajudam a absorver o e-mail dessa pessoa, né, via o LinkedIn, então se você quiser o contato dessa forma. Ou você mapear o nome e pegar o número geral da empresa e fazer o que a gente chama uma ligação de mapeamento, ou seja, você ligar para o número geral da empresa e navegar. Eu estou tentando conversar com o escritório do Felipe Roman, sabe, se está disponível, então fazer também umas ligações mais genéricas mesmo, para o número genérico da empresa. Mas, enfim, você colocar muito carinho nessa lista, na qualidade desses dados, né, o nome de pessoas-chave que você quer, cargos que você quer, se você conseguir um e-mail já, telefone, excelente, né, às vezes você entra no site da empresa, no site mesmo tem o contato das pessoas, o LinkedIn das pessoas, né? Para o momento de trabalho remoto que a gente sabe que também muita empresa não está, às vezes, atendendo o telefone, tá? Então, nesse caso, LinkedIn pode ser uma ótima, né? Então, você pegar o LinkedIn da pessoa e no orgânico mesmo, conectar com a pessoa, porque aí aqui o diferencial vai ser você não ser um robô, né? O diferencial vai ser... Desculpa, o diferencial vai ser você mandar uma mensagem: Felipe, tudo bom? Vi que você está no Não Pare Adapt, cara, adorei a iniciativa, vai ser muito bom a gente estar conectado aqui, sabe? Mandei uma mensagem customizada, eu falei para ele... A própria ferramenta permite isso, né, Eduardo? Com certeza, mandar um convite já com a mensagenzinha. Então, nesse início, especialmente para quem vai prospectar empresas maiores, colocar um carinho em copywriting, né, na mensagem que você vai escrever, né, esses detalhes que vão fazer a diferença em engajar com as pessoas, né? No fim das contas, o primeiro passo que a gente quer na prospecção é engajar, né? Então tem essas fontes que o André falou, tem essas várias outras fontes que aqui nota que não envolve custo nenhum no começo, para você começar a testar, gerar algumas listas e testar, girar a roda e botar os pés na prospecção, né? Bem legal mesmo. E agora, adicionando uma variável, né, que a gente tem visto bastante, que é o tal do Covid e o home office forçado. O que vocês entendem que mudou nas plataformas e o que vocês recomendam de boas práticas que sejam realizadas dentro das equipes de prospecção, de preferência utilizando ferramentas, e não necessariamente só ferramentas de prospecção, mas ferramentas complementares à prospecção, para fazer com que a prospecção continue andando com qualidade, continue andando com eficiência no processo comercial?
André, por favor. O que mudou foi o conteúdo, né? Eu acho que a agressividade de todas as empresas, né, de todos os segmentos com relação a conteúdo dentro, não só das redes sociais, mas também através de outros canais, né? O próprio e-mail, e-books, e, enfim, todo o conteúdo de entrega para clientes. Eu tenho muitos clientes que acabaram, enfim, criando. Eles sempre tinham a ideia de criar um EAD, né, para treinar os clientes, para fazer uma call com todo mundo junto, enfim. Eu acho que essa questão de entrega do conteúdo em si foi um negócio, assim, muito agressivo. Ainda continua em uma crescente exponencial, assim, acho que tá legal, né, na verdade, né? Então, acho que a entrega do conteúdo, ou seja, usar mecanismos digitais para fazer com que o meu conhecimento, a minha mensagem chegue não só no mercado, né, no meu prospect, mas também como na minha carteira de clientes, foi muito grande. A exemplo do Zoom, né? O que foi a crescente aí do Zoom, não só em termos de usuários, mas também na Bolsa de Valores, é o fato disso que eu estou falando. Então, a troca de compartilhamento, conteúdo, vídeos, foi um negócio muito grande. Né? Então, tem várias ferramentas, a própria Meet do Google, ou até a MeetTime, enfim, Zoom, tem uma porrada de ferramenta aí, o Eduardo pode citar algumas melhores do que eu, mas cara, eu acho que ali mudou, tá? Mudou da água para o vinho, e quem não se adaptou a isso ainda, quem está pensando, poxa, mas será que esse é o caminho? Está demorando, porque agora é a oportunidade de fazer, testar e errar. Porque quando voltar ao normal, tá, quem já aprendeu vai ficar mestre. E quem parar, ou quem não aprendeu, não aproveitou agora para aprender a melhorar esses canais de entrega de conteúdo e levar a mensagem mais longe do meio digital, cara, vai encontrar uma concorrência muito grande e vai ficar mais caro, inclusive, fazer isso depois. Legal. E aí, Eduardo, o que tem a dizer? Boa. Eu acho que antes de entrar na parte técnica do que a gente tem visto mudado e o que a gente tem mudado em prospecção, eu acho que tem uma questão cultural, né? Então, é um pouco também na linha que o André falou, mas muito de empresas terem que entender que elas podem trabalhar de home office, e quando eu falo isso, eu me incluo nessa, porque eu estava muito comprado na ideia de que não, tem que ser um time presencial, a gente estava tudo ali em São Paulo, todo mundo ali na Vila Mariana, juntos, alinhamento, quadro na parede e tal, que com certeza é muito bom isso, com certeza, poxa, com certeza tem o aspecto cultural que a gente perde muito, né, os momentos de happy hour, os momentos de olho no olho com o pessoal, a gente perde bastante com isso, querendo ou não. Porém, o time conseguiu, tanto eu falo isso pelo time B2B Stack ali, a gente conseguiu estar engajado remotamente, né? Então, a gente conseguiu adaptar as nossas rotinas, a nossa cultura para um trabalho remoto. Então, e falando com várias empresas, por exemplo, hoje eu falei com um cliente nosso que é uma empresa de 1.800 funcionários, e o feedback que eu recebi é que a empresa conseguiu também se adaptar. A gente está falando de 50 dias em quarentena, basicamente 40, 50, e também conseguiram ter essa adaptação. Então, assim, eu acredito que não vai voltar a um normal que a gente conhecia, porque a gente teve que se forçar como empreendedor, como profissional, a aprender a lidar com uma nova realidade, e provavelmente conforme as coisas normalizarem em termos de crise de saúde e econômica, ainda assim, culturalmente, a gente já vai ter tido esse impacto de, poxa, as empresas vão entender que é possível fazer trabalho remoto, é possível fazer mais prospecção e vendas remotas, né? Então, aquele vendedor que fazia field sales e aqueles nossos clientes maiores que já tinham a expectativa da gente ir lá presencialmente, lá em São Paulo, sentar com eles e conversar, com certeza estão todos abertos a gente fazer coisas mais remotas. Ferramentas de assinatura online, né? Quem tinha um pé atrás com isso, agora tem que estar mais aberto a isso. Sim, com certeza, videoconferência é uma categoria que teve muita busca no B2B Stack, ferramentas para videoconferência, Zoom e alternativas ao Zoom, com certeza tem vindo bastante. Ferramentas para prospecção online, para CRM, para atendimento e helpdesk. Quem não tinha se preparado antes, agora está tendo que, com certeza, se organizar, né? Então, quem, em termos de gestão, por exemplo, estava acostumado
a fazer gestão baseada no quadro que estava na parede e em relatórios de papel que estava recebendo do seu vendedor. Imagina, agora não tem mais o quadro na parede para olhar. Então, tem que ter algo aqui na sua tela de computador para olhar. Então, uma gestão à vista nessa forma. Então, com certeza, todas as ferramentas de gestão, especialmente aquelas que são mais fáceis de usar, que não exigem muita implantação e tudo mais, tem sido uma nova boa prática. Não uma nova, né, em termos de, mas uma boa prática mais adotada, sim, ferramentas de reunião online, ferramentas de chat online e ferramentas até mesmo para alinhamento interno, e que eu tinha comentado, ferramentas de assinatura de contrato online, né? Isso também a gente tem visto como uma boa prática. Mas assim, eu acho que, no geral, dá para falar um pouco, a parte técnica de prospecção, que a gente vê que mudou as pessoas não atendem tanto ao telefone, né, no começo, principalmente, que as empresas começaram a ir para o remoto e tiveram que se adaptar a isso. Muita gente não atendendo o telefone, então as taxas de conversão reduziram, pelo menos para a gente, as taxas de conexão com as pessoas reduziram, então teve que ir muito para LinkedIn, muito para isso, e respostas demorando mais tempo para serem respondidas, né, serem recebidas. Então, tecnicamente, foram essas algumas percepções que a gente teve, né? Então, assim, e claro, adequar a comunicação, né? Uma comunicação mais leve de como eu posso ajudar e conteúdo online, né? Então, a gente aproveitou para fazer nosso primeiro evento online da B2B Stack, que foi um sucesso, já estamos indo para o segundo agora. Provavelmente a gente viu aí recordes de lives no Instagram, agora no LinkedIn tem live, tem stories também, e a gente está vendo isso o tempo todo. Sem nem mencionar as lives dos sertanejos aí, né, que estão bombando aí, que é uma nova realidade também. Né? Não, isso é legal. Uma das coisas que eu tenho percebido é que as empresas que já fazem uma prospecção um pouquinho mais qualificada, e eu vou nos colocar nesse rol, nós três, sinceramente, eu acho que não vai mudar nada da água para o vinho, porque afinal a gente já está falando de uma maneira de prospecção mais atualizada. Mas o que eu sinto que vai começar a funcionar melhor é a aceitação do cliente. E o Eduardo tirou a palavra da minha boca, né? O que antes a gente às vezes tinha que insistir para fazer uma reunião por videoconferência, insistir para simplesmente fazer uma troca de e-mail e tal. Agora eu creio, espero que comece a ser um pouco mais padrão e os clientes não esperem que a gente vá lá tomar café com eles. A gente consegue, resolver a grande maioria dos problemas aqui online, por videoconferência, por e-mail. Como aquela camiseta, né? Eu sobrevivi a mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Eu espero realmente que a gente consiga dar esses passos. Sem dúvida. Outro ponto interessante também que foi a questão da assinatura online. Brasil, um dos grandes problemas do Brasil é insegurança jurídica, e coisas que eu tenho visto que a gente vai conseguir quebrar finalmente, tudo bem que na marra, mas vamos conseguir, justamente a insegurança jurídica de trabalhar em casa, de prospectar de casa e fechar contratos também remotamente. Sim, hoje plataformas de assinatura online já têm uma jurisprudência mais adequada, mas isso é super recente. Não precisaria ter sido não precisaria ter demorado tanto, né? De uma maneira geral, além das plataformas de prospecção em si, aí eu vou colocar a Hamper, vou colocar a BeTime, vou colocar a própria Exact, plataformas complementares que ajudam o time a fazer, a tocar o dia a dia. O que vocês têm visto dos clientes de vocês, parceiros e etc? Por favor, André. Eu tenho um case, eu vou citar um case aqui de um cliente meu que fez o meu programa de mentoria online. E quando começou, até contextualizando esse case, quando começou a crise, né, do Covid-19 no Brasil, eu tinha recém terminado um desafio de 10 dias com os meus clientes e com o mercado, né? Eu fiz o desafio venda de software. E no dia 23 de março, eu marquei com todos os meus clientes uma call online, todo mundo, para a gente conversar sobre quais são os próximos passos que nós poderíamos dar. Então, o que eu percebi ali? Eu percebi que não só eles, mas como eu também estava perdido. O pessoal me perguntou, na sexta-feira, no dia 20, eu acho, um cliente meu ligou e falou, André, só hoje eu perdi 16 clientes. 16 clientes me ligaram e cancelaram o contrato comigo. O que eu faço? Cara,
Não sei. Deixa eu ver o que está acontecendo, vamos tentar driblar essa situação. E aí a gente acabou criando aí, durante o mês de abril inteiro, 1 hora por dia, call ao vivo, para a gente tentar resolver essas questões. E aí eu mapeei com eles, né, o cenário, né, o que aconteceu e o que ainda está acontecendo. O primeiro cenário é que os clientes não sabem o que a gente sabe. Então, se nós quisermos liderar o processo, nós temos que instruir e continuar ajudando os nossos clientes a dar um próximo passo. O segundo cenário é o seguinte, eles não vão fazer o que a gente pede para eles fazerem. Então, pode até ser, não, vai lá, contrata uma ferramenta, faz isso, faz aquilo, bota o teu cardápio no iFood, vende no delivery de alguma forma, vende no Mercado Livre, faz um e-commerce. Eles não vão fazer, porque eles não têm braço, ou eles não sabem fazer, ou até então eles estavam relutando para fazer isso. E o terceiro cenário é o seguinte, eles querem algum desconto nosso, eles não querem, ou eles querem suspender, eles querem cancelar. Então, como é que internamente eu consigo trabalhar os meus custos, né, para poder continuar dando esse suporte financeiro também para o meu cliente sem prejudicar a minha margem, né, sem prejudicar a minha empresa. E nesse cenário, nós começamos a descobrir que nós poderíamos, né, as empresas de software, de uma forma muito rápida, poderia criar soluções para colocar no mercado. Esse meu cliente, então, citando o caso, o que ele fez? 90% do mercado dele é restaurante. Olha só, a classe mais afetada. E ele fez uma pesquisa, Google Forms. Google Forms, ele fez uma pesquisa. O que você vai fazer? Ninguém sabia. E ele criou em 72 horas uma plataforma de delivery. A gente brincou, depois falou que é o iTudo, não é o iFood, é iTudo. Por quê? Cara, um negócio muito simples. Ele fez uma plataformazinha que integra um cardápiozinho que o cara pode entrar lá e cadastrar, um formuláriozinho básico, uma fotozinha só. Num campo de preço, ele bota preço, e depois no front-end fica lá para o restaurante colocar o endereço dele, o link dele próprio, e ele divulga isso pro cliente dele, ou pro cardápiozinho dele. O cliente dele entra na plataforma, seleciona o que ele quer pedir, e no final é um botão que pega todo o pedido feito, bota num texto via o WhatsApp Desktop e manda. Vai para o WhatsApp, lá para o restaurante. A listinha do que o cara pediu com o preço, né? Depois ele, manualmente, ele vai ter que fazer. Cara, ficou tão legal essa ferramenta que ele acabou um indicando o outro, um restaurante indicando para o outro, e ele ficou nacionalmente conhecido. Uma ferramenta super simples. E detalhe, né? Ele abriu para qualquer um, né? Aí agora o que aconteceu? Ele tem lá milhares de leads sendo gerados dentro da plataforma dele, que está usando gratuitamente. Mas ele é lead para ele, entendeu? Então, acabou criando uma boia para ele mesmo voltar a subir no momento que tudo estabilizar. Exatamente. Então, ali, ó, fazendo o link com a tua pergunta, nós temos a chance, já que todo mundo está no online, né? Todo mundo está mais online, fazendo a ponte com o que o Eduardo falou, que é o seguinte, todo mundo está mais suscetível a descobrir novas alternativas. Então, se você usar o conceito do isca e anzol, que é a pegada do marketing de conteúdo, cara, desde e-book, planilha dentro do Excel, do Google próprio, né, para fazer download, tudo isso você pode usar como isca para ajudar o mercado, atrair ele, ajudar ele a tomar decisões e depois, quando tudo passar ou quando for o momento, entrar em contato com ele. Entendeu? Legal. Então, é um case de super sucesso. Fora outros, né, que acabaram fazendo parcerias com associações. A associação acabou colocando o software deles top-down na associação. Então, todos os associados, o cara tem fila de vendas até agora, até o final do ano ele tem fila de vendas. Coisas que só a crise conseguiu fazer, né? Mas, assim, antes ele ia no um por um, né? Mecânica por mecânica, ele ia vendendo um por um. Ele fez uma parceria com uma associação e pegou o guarda-chuva inteiro da associação. E fora, né, tem uma série de oportunidades que a gente pode trabalhar. Mas essa questão do isca e anzol, usar esse momento para, enfim, colocar no mercado o que é de fato a sua mensagem e trazer essa oportunidade para dentro de casa é o principal aí. Legal. Eduardo, você já tem aí na manga algum exemplo? Eu achei bem interessante isso. Ao invés da gente, às vezes, adotar um novo processo, uma nova plataforma, vamos construir a nossa aqui, vamos tentar fazer de uma maneira simples, vamos fazer um MVP, jogar no mercado, porque, como eu falei,
isso pode acabar sendo uma boia mais para frente. Tem algum exemplo bacana que possa passar para a gente de um processo que vem ajudando alguma empresa parceira de vocês? Legal. Quando se trata com relação a case, eu gosto de... Eu vou pegar emprestado da Universidade Previsível, que é a empresa onde eu sou sócio também, da empresa Aaron Ross, porque ali é mais consultoria mesmo com as empresas. Mas ali, a última consultoria que eu tive bem envolvido, que eu achei bem legal o case que eles conseguiram construir com poucas ferramentas, inclusive, mas bastante robustez, foi com uma empresa que compete em um mercado bem competitivo, uma empresa que compete no mercado de máquinas de cartão, e uma empresa que tinha recebido um aporte e precisava crescer muito rápido a nível nacional. E eu vi que o que para mim foi muito interessante foi que eles pegaram um CRM brasileiro e basicamente, e aí claro, foi um projeto enterprise, né, para o CRM, então teve que alocar, foi um projeto para esse CRM, não foi só o CRM comprar ele pronto na caixinha, né, então foi assim como quando se compra um CRM maior mesmo que não brasileiro, mas eles conseguiram montar vários funis específicos dentro do CRM, integrar o CRM com o discador, com o VoIP, com uma série de coisas, mas CRM vários já vêm com o VoIP junto, mas conseguiram fazer essa integração de uma forma que para eles funcionava muito bem, e eu acho que o tiro certo que eles deram foi, antes de simplesmente comprar uma ferramenta X, eles fizeram um design thinking de processo, o que eles precisavam fazer, então, porque eles tinham tanto um funil de recrutamento de pessoas, um funil de pessoas que queriam vender esse produto, eles tinham que fazer um funil de venda para um tier de cliente X, vendas para outro tier de cliente, então fazer um desenho desses processos, e aí a partir disso montar esse funil dentro desse CRM. Então eu vi que assim que foram os pilares-chave foi o CRM junto com o discador ali embutido, e a questão de isso conectado a um chatbot, né? Porque é uma plataforma que também tinha tinha um braço B2C também, então precisava de um chatbot para o pessoal que interagia muito no site, né? Então muita interação, muito tráfego no site, então isso integrado ao chatbot ficava lá num sistema mega deles de gestão e ajudou eles muito com essa parte de visão. Então assim, foi um dos clientes mais recentes que eu acompanhei de perto e eu vi que assim eles acertaram a mão de primeiro desenhar a parte de processo com calma, entender o que eles precisavam extrair de ferramenta, independente de qual ferramenta você vai contratar, ter muito claro o que você precisa extrair dela, e aí, claro, pegar uma ferramenta, mas customizar ela muito bem. Para eles funcionou muito bem para o porte que a empresa tem, e as integrações também funcionou muito bem. E outra coisa que só para finalizar, que foi interessante, claro, que eles deixaram prontos também as trilhas de treinamento, porque assim, beleza, o tiro certo que eles deram foi, eles contrataram isso ano passado, mas eu vejo assim, uma das coisas que eles precisavam fazer como desafio eu gosto muito do conceito de blitzscaling, né, a empresa que tem que escalar de forma relâmpago. Então, como que ela faz isso, né? Uma das formas de você escalar treinamento é você fazer isso de forma online, só que eles precisavam fazer isso customizado para o Brasil todo, né, para franqueados do Brasil todo. Então, a gente desenhou toda uma trilha específica, claro, usando da metodologia, Receita Previsível, mas para aquele cenário, e aí eles conseguiram, via vídeos, treinar dentro de uma trilha de educação todos esses franqueados. Então, assim, especialmente agora, que não dá para ter treinamento presencial, eles conseguem seguir rodando essa maquininha de educação também, né? Então, claro, para todos nós aqui, que somos empresas mais digitais, isso já é uma realidade. Mas outra questão em vendas que é interessante perceber, as pessoas, especialmente SDRs, vendedores, eles precisam estar constantemente sendo treinados e flexionar os músculos das vendas, né? Então, pensar em como escalar esse treinamento e esse acompanhamento online também foi um case que eu considero super importante. Legal. Isso, inclusive, conecta muito a alguns minutos atrás do nosso papo, onde a gente tinha comentado que nesse momento onde as pessoas estão trabalhando de maneira mais distribuída ou descentralizada, é mais normal que a conexão por telefone mais tradicional comece a dar muito espaço também para a conexão por LinkedIn, por e-mail, como a gente havia mencionado aqui, fazer prospecção primeiro por LinkedIn, etc. Então, se conecta muito nisso. Tu puxou um assunto interessante que seria o treinamento da equipe de prospecção. Tem alguma plataforma ou
recurso ou ferramenta simples, como, por exemplo, Google Presentation, ou, enfim, qualquer coisa que vocês consigam recomendar para o nosso espectador? André, pode começar por ti. Tu fala para fazer a apresentação em si? Não, para ajudar a equipe comercial a continuar essa reciclagem eterna, esse aprendizado contínuo que é necessário e a gente sempre teve enquanto trabalhando fisicamente próximos, né? Putz, cara, esse tipo de conteúdo é o que não falta, né? Eu acho que a própria academia da Exact, a Meet-Time, tem muita coisa, a Exact tem muita coisa bacana lá dentro também, os próprios conteúdos, e-book, o EAD de vocês têm cursos dentro ali, também muito legal. A Meet-Time, que é eles são especialistas em venda inbound, né? Então, putz, tem muita coisa. Tem o Coursera tem outra plataforma que é de cursos online também. Outra que eu gosto de recomendar é o Raul Candeloro e o Thiago Concer, que são dois players, né? São dois nomes fantásticos aí de vendas. O Raul Candeloro, inclusive, dentro da revista vendamais.com.br, tem alguns cursos, inclusive, online lá, né? Que, claro, que é um curso mais focado para talvez ali o porta a porta, né? Um curso mais técnica de vendas. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Como eu vim lá daquela base, eu dava aula de técnicas de vendas, PNL, né, que é Programação Neurolinguística. Todo mundo que faz venda outbound gosta de trabalhar o rapport, né, ou o primeiro contato ali, faz aquela quebra-gelo, enfim, conversa ali com a pessoa para criar uma conexão de conversa, né, um bom diálogo. Então, uma das chaves, né, do PNL é o canal de comunicação que você usa. Tem o auditivo, o visual, o sinestésico. Uma das coisas mais importantes é você usar o olho, né, da pessoa, para ligar a comunicação, olhar no centro do olho, né, para ficar fixo na pessoa. Só que se agora nós estamos, né, fazendo, todo mundo é SDR agora, né, todo mundo em casa, todo mundo fazendo pré-venda, se eu faço uma reunião online com a pessoa e olho na tela dela, como, por exemplo, eu estou olhando aqui para vocês, ó, eu estou olhando para a tela, estou olhando para o olho do Eduardo e eu estou olhando para o olho do Felipe. Só que se sou eu quem estou falando, né, e a pessoa está escutando, muito provavelmente esse prospect, esse lead, ele vai olhar para a sua tela. Então, a preferência para usar uma técnica de comunicação visual é muito importante você olhar na câmerazinha, porque daí você troca olhar com ela. Eu não estou olhando para o olho de vocês agora. Então, essa é uma técnicazinha rápida aí para você fazer essa conexão. É um raportinho aí, um hackzinho. E isso eu descobri, tipo, pô, é um saco, né? Ficar olhando para a tela aqui, a pessoa nunca está olhando para mim. Então, eu passo a fazer isso. Virou hábito, né? Virou um hábito meu aqui. Mas é legal, só uma dica aí. Então, tem várias plataformas. E eu também tenho um curso, né, que eu chamo de Mais Essencial, que é o site essencial.vendadesoftware.com.br, que é o meu treinamento para vendedores, tá? Mas é um curso pago aí no caso, mas tem muita coisa gratuita. A própria Exact Sale, eu adoro o treinamento de vocês ali, a receita previsível, né? O Eduardo já citou várias vezes aqui, é uma academia fantástica para Inside, a própria HubSpot também tem um monte. E aí, Eduardo, me ajuda aí. Boa. Eu acho que são essas orientações, né? Boa. Não, com certeza, tem várias, né? Tem muito treinamento online hoje em dia, acho que isso que é legal. Só para adicionar, então, também ao que o André falou, algumas coisas também que, para quem quer, quem quer dentro da própria empresa treinar os seus vendedores, às vezes com coisas técnicas, coisas do seu cenário, tem duas coisas que a gente tem feito dentro de casa. Uma delas a gente descobriu recentemente, inclusive, eu não sei se, eu acho que é recente, inclusive, como a gente usa a plataforma Google, que o Google dá para gravar agora as reuniões, né? Então, tanto por uma questão de cultura, quanto de treinamento e onboarding de outras pessoas, algumas reuniões a gente grava e depois isso pode virar uma trilha de informações. Às vezes não é treinamento, mas é informações que alguém no teu time tem que ter acesso, né? Porque às vezes um problema que esse momento de distanciamento pode trazer a gente perder informação, ou ter que ter várias reuniões para falar a informação, ou falar com uma reunião e aí depois o outro não está sabendo porque não escutou, né? Então, deixar a reunião gravada no próprio Google Meet, ou se você usa, não sei, Microsoft, outros softwares, etc., você poder gravar e deixar isso documentado, isso é uma espécie de treinamento, querendo ou não.
E tem um softwarezinho que eu particularmente gosto de usar, que se chama Loom, que é um pluginzinho gratuito, né? E aí o que eu faço às vezes eu preciso ensinar alguém do meu time alguma coisa, até mostrando a tela. Eu clico no Loom, compartilho a tela e eu explico como que funciona. Exemplo, então se eu quero explicar como funciona, como usar o CRM, aqui que você exporta isso aqui que você filtra essa lista, aqui que você registra tal informação, presta atenção nisso aqui. Então eu consigo deixar um videozinho gravado o tempo que eu quiser, só mando o link depois, de uma forma muito fácil, a pessoa acessa, pode acessar, se ela achar que eu falo muito devagar, ela pode botar no triplo da velocidade, assistir com mais rapidez. Então, dentro de casa também é legal ter algumas ferramentas para as pessoas se treinarem, né? Umas treinarem as outras, né? Mas fora de casa, com certeza. Então, assim, se uma empresa quer desenvolver um treinamento in-house, como foi esse caso que eu citei, aí tem várias plataformas da categoria EAD. Aí o que eu sugiro é dar uma olhada lá no B2B Stack, bota EAD, tem várias plataformas nessa categoria para você criar sua própria academia online, né? Mas aí externos tem vários, né? Acho que o André já citou vários, então tem vários aí no mercado para vocês pesquisarem e trazerem para o seu time. Eu vou até anotar a tua dica de ferramenta aí, cara. Qual que é? Loom? O Loom, L-O-O-M, tem ajudado a gente bastante. Animal, cara. Vou usar. Boa, pelo que eu noto, inclusive, assim, os hacks, ferramentas, tentando fatiar só a parte da prospecção em si. Vamos lá, eles vão ter uma mudança aqui, uma mudança lá, mas eu não acredito que vai ter uma mudança tão radical. Fiquem à vontade se discordam. Mas talvez o que mais a gente vai ver a mudança ao redor da prospecção é justamente no onboarding, na reciclagem, no aprendizado contínuo, na avaliação final. Tudo isso antes a gente estava trabalhando lado a lado. É algo que a gente vai ter que repensar, porque não que as pessoas vão ficar eternamente trabalhando remotamente, é natural que grande parte volte, mas só por ter quebrado essa barreira, com certeza as plataformas elas precisam começar e vão começar a sempre pensar em estruturar suas ferramentas de maneira que os clientes vão poder usar tanto dentro do escritório quanto fora, quanto no mercado, quanto no outro mercado. Eu acho que as pessoas também vão ficar um pouco com o pé atrás de se agarrar. Eu vendo para restaurante. Será que é legal mesmo se montar um novo negócio focando só no nicho, focando só no tipo de cliente? Olha o que aconteceu, olha a época do Covid, né? Eu tenho um mercado que desmoronou. Então, acho que esse tipo de reflexão vai acontecer muito forte para todas as empresas. Felipe, então, de uma maneira geral, manda ver. Eu queria só aproveitar aqui o gancho, colocar essa questão do interno, né? Saindo do segmento software, tem a empresa, a Secred, né, que é a cooperativa aqui das empresas, que são cooperativas financeiras. A própria Secred, ela tem uma pessoa dentro da instituição que é uma pedagoga. E ela, o que ela faz? Ela fica analisando internamente a necessidade de treinamento também, né, para não só dar para os cooperados, mas internamente para os funcionários. E algumas startups, inclusive, já tem isso dentro do onboarding, né, ou seja, tem uma pessoa ligada no comercial para tentar descobrir aonde cada indivíduo, cada SDR ou cada vendedor tem maior dificuldade para buscar ou internamente ou externamente uma competência ou algum treinamento que possa ajudar a esse vendedor, esse funcionário a criar competência. Onde é que a empresa ganha isso, nesse processo? Fazendo investimento em uma pessoa que fica focada no processo de onboarding, no processo de treinamento. Ganha em não ter que ficar demitindo gente. Ganha na redução do turnover das pessoas do comercial. E às vezes a gente acha que eu tenho que contratar um vendedor já pronto, já preparado. E se eu tenho uma estrutura interna pronta e uma trilha de treinamento, eu não preciso me preocupar com a pessoa que eu vou contratar, apenas com a vontade dela em aprender. Entendeu? Então acho que esse é o caminho mais interessante. Então tem empresas de grande porte investindo pesado aí nesse treinamento, nessa construção, e olhar para o funcionário e tratar ele como uma pessoa só, indivíduo. Acho que foi até o André Siqueira que ele colocou dessa forma. Ele trata cada vendedor dele
não ele especificamente, mas cada um tem uma necessidade. Então, antigamente, né, não vou dizer nem que é tradicional, mas muito pouco tempo a gente fazia um treinamento só para todo mundo, né? Então, eu mesmo fiz esses treinamentos nas empresas que eu trabalhei. Então, estava todo mundo lá na sala assistindo um cara. Mas aí, enfim, não é hoje, não precisaria fazer assim. Ainda mais com o digital, né? Dá para fazer individual. Pô, legal, André. Muito boas as sugestões. Com certeza é uma prática que vai começar a ficar cada vez mais forte. Eduardo, o que tu tem visto dentro do B2B Stack ou outras empresas que tu tá acompanhando com relação a essa parte de treinamento mais individual, remoto? O que tem para compartilhar com a gente? Legal. Bom, é interessante, assim, falando um pouquinho também, usando o chapéu Universidade Previsível, eu dou algumas aulas lá, é interessante que a Universidade Previsível sempre manteve treinamentos online, desde que ela nasceu. Tem alguns workshops que são feitos em company, mas ela sempre teve programas que todo mês acontecem, que é o famoso programa de aceleração de prospecção lá dentro. E basicamente ali não mudou nada, né? Então, nesse caso, o que a gente vê é como já nasceu online. Nesse caso, os alunos, eles continuam participando, inclusive é uma mão na roda, porque as pessoas estão em casa de qualquer forma e elas já reservam esse tempo para fazer os encontros online ao vivo ali. Então, o que eu vejo que as empresas acabam fazendo é aquelas que tinham, inclusive a gente, né, na própria B2B Stack, a gente fazia uma vez por semana, a gente tem um time de SDR na B2B Stack, e uma vez por semana a gente fazia uma sessão no quadro de workshop interno para os SDRs e tudo mais. E o que a gente passou a fazer foi simplesmente utilizando uma facilitação online, né? Então, usando um software assim como esse que a gente está usando aqui para compartilhar a tela, e aí tendo uma pessoa que vai tocar o conteúdo. Tem um softwarezinho bem legal ali, que inclusive o Cris do nosso time passou a usar, que é um software que chama Mural, que você pode colocar uns stickerzinhos e todos podem interagir junto e botar stickers no muralzinho ali e fazer brainstorms. Então, também para dinâmicas é legal, tem esses softwares que ajudam nesse tipo de coisa. O próprio docs, apresentação, slides e tudo mais. Ou até mesmo a parte de simulações, né? SDR é muito recomendado que se faça simulação, né? Então, faz uma simulação ali, um com o outro, utilizando uma videoconferência, assim como a gente está aqui falando agora mesmo. Então, o que a gente fazia presencial, agora fazer isso remotamente. Outra coisa também que a gente faz uma vez a cada 15 dias na B2B Stack, a gente tende a trazer alguém de fora para falar um pouco mais, às vezes, de cultura, compartilhar ideias. A diferença é que a gente está fazendo isso via videoconferência, né? Então, a gente utiliza a videoconferência, a pessoa entra ali, e assim como a gente está tendo essa interação agora, a pessoa compartilha as experiências via videoconferência. Então, o que eu vejo é muito de as pessoas se adequarem a fazer os treinamentos via plataforma online, e tem algumas ferramentinhas práticas, tipo esse Mural, ou um MindMeister para fazer mapa mental, que você pode utilizar. E, claro, o que eu definitivamente recomendo para praticar com SDRs é a questão de fazerem simulações, né? Então, no caso, não é tão legal quanto você fazer presencial, né, simulações, mas ainda assim dá para fazer remotamente via um software de videoconferência. Então, é o que a gente tem percebido aí das interações. Legal, que eu acho que, assim, particularmente, eu sempre acreditei muito que tudo que a gente faz, se a gente quer que a nossa empresa acabe crescendo, a gente tem sempre que pensar de maneira escalável. Então, se eu desenvolvo um treinamento, se eu paro para eu entrego o meu tempo, dedico o meu tempo para fazer o treinamento de uma pessoa, não faz o menor sentido eu replicar o mesmo discurso para a 10ª pessoa que eu vou contratar. Tudo que a gente faz, então, tem que ser escalável, tem que ser gravável e tem que ser replicável, né? Eu acho que ter essa cultura, com certeza, ajuda muitas pessoas a trabalharem nesse novo formato distribuído e por que não, daí escalado. Afinal, se de uma maneira ou de outra a gente acabava tendo sempre uma limitação que é o nosso espaço físico, nesse novo momento a gente não tem mais. Afinal, todo mundo
pode trabalhar em casa, vai procurar pelo menos ajeitar um cantinho dessa casa que seja possível trabalhar. Pessoal, a gente chegou no nosso limite aqui. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, o tempo que vocês dedicaram para compartilhar com a gente conhecimento, experiência. Se quiserem aproveitar esse último minutinho para fazer um fechamento sobre o nosso tema, fiquem à vontade. E aí depois a gente encerra aqui o vídeo, certo? Pode tocar, André. Legal, Felipe. Eu quero agradecer você que ficou até o final da nossa entrevista aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido compartilhar com o seu momento, indiferente do setor ou do segmento, ou até da onde, que região você é, até às vezes fora do Brasil, mas a nossa realidade é uma realidade difícil para todo mundo. Isso que eu queria passar de mensagem aqui para você, tá? Então, se está difícil para você, está difícil para o vizinho, está difícil para o concorrente, está difícil para quem está começando agora e para quem já está há bastante tempo. A questão é que você não pode desistir da sua missão, do seu desafio, né, do seu objetivo, seja você um SDR ou até mesmo um presidente, um diretor de uma grande empresa. Então, parabéns à Exact, parabéns ao Theo, pessoalmente, parabéns a toda a equipe, né, obviamente, que está fazendo esse trabalho acontecer, e a adaptação ela tem que ser constante, mas a insistência e a sua perseverança de que a gente vai sair desse momento é muito importante também para você ter isso em mente, tá bom? Felipe, parabéns aí pela condução do teu processo, foi muito legal e essa conversa é sempre muito positiva, tá? Obrigado pela oportunidade, obrigado, Eduardo, por ter aí a conversa muito amigável. Vamos continuar a nossa conversa lá, porque eu tenho um carinho muito legal pelo trabalho que vocês estão fazendo na B2B Stack. Que legal. Bom, deixando também meu agradecimento, Felipe e toda a equipe Exact, parabéns por terem organizado Não Pare Adapt, e fico muito feliz de estar fazendo parte, só tem gente bacana aqui no line-up. Espero poder ter agregado para o pessoal que está assistindo. André, muito legal estar compartilhando a tela aqui contigo e compartilhando ideias. E a mensagem que eu deixo para as pessoas que estão assistindo, né, eu sei que tem muitos gestores, muitos profissionais de empresas de diversos portes aqui, o evento está sendo um sucesso aqui, pelo que eu estou sabendo. Parabéns, né, primeiro por quem está assistindo, para ir atrás de novos conhecimentos, tem muita coisa boa aqui. E a mensagem que eu deixo a gente está num cenário, pelo menos o que a gente vê no B2B Stack, é que a gente está num cenário que eu não gosto mais de usar a palavra normal, a gente está num cenário que é uma nova página, e traz desafios, mas traz oportunidades para as pessoas, né? Então, traz oportunidades de repensar na nossa cultura da nossa empresa, repensar em como que a gente está interagindo com as pessoas do nosso time, com os nossos prospects, com os nossos potenciais clientes, com o nosso modelo de negócio. E, claro, a gente aqui falou muito sobre ferramentas, mas, no fim das contas, as ferramentas são formas da gente operar as entregas que a gente quer fazer, né? E a boa notícia é que tem várias no mercado, a gente falou sobre algumas aqui, né? Então, inclusive, quem quiser trocar ideia, estou à disposição no LinkedIn, Eduardo Miller. Quem quiser conhecer ferramentas, o B2B Stack é um portal gratuito, b2bstack.com.br, tem uma equipe de advisors que está ali à disposição no horário comercial para ajudar quem quer interagir. Eu quero até comentar uma questão que acho que é pertinente aqui. A gente está fazendo o B2B Market Share, que é uma pesquisa de mercado sobre as principais ferramentas de marketing e vendas e prospecção usadas no Brasil, em conjunto com o SaaSholic e com o Distrito. Então, quem quiser participar, a gente vai sortear ali várias coisas legais, fones da JBL, uma série de coisas. Então, quem quiser participar, faça o convite. E também quem puder deixar uma avaliação de um software que tem te ajudado, que você gosta, que você usa. Cada avaliação no B2B Stack que você deixa, a gente faz uma doação de R$10 ou para o Hospital das Clínicas ou para o Gerando Falcões. Você escolhe, a gente doa e deixa a tua review. Então, a gente espera poder criar essa corrente do bem também. Então, de novo, mais uma vez, obrigado pelo espaço, espero poder ter agregado. Vamos em frente aí, todos os vendedores, gestores assistindo a gente. Vamos em frente que tem oportunidades aqui pela frente. É hora de olhar para o negócio com muito foco para ter uma retomada de crescimento. Não pare, adapte. Boa, boa. Pessoal, por favor, não deixem de conhecer vendadesoftware.com.br, B2B Stack, como o Eduardo falou, vão lá, deem as suas referências das plataformas que vocês usam. Acho que isso é importante, é rico para todo mundo.
tanto o venda de software quanto o B2B Stack ajudam o nosso ecossistema de vendas do Brasil a evoluir como um todo. Valeu, pessoal. Estamos fechando aqui, então. De novo, eu quero agradecer e vamos que vamos. Vamos seguir adiante, cabeça erguida, que vai cada vez ficar melhor. Até mais. Massa. Falou. Abraço, cara. Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. Exact Spotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Leve Persona Estadão e eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Leve Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Leve Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vinhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento. A cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato.
Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros dois, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros, das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida, e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões. No mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade, e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar as soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.